E aí galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago, hoje nós vamos ter mais uma aula de história. Não esqueçam aí de curtir esse vídeo, de compartilhá-lo, de se inscrever no canal e ativar as suas notificações. E o nosso tema de hoje... Galera, vamos falar de um tema muito importante, vamos falar sobre o neocolonialismo. Vamos fazer uma breve introdução aqui. Primeira coisa é você saber diferenciar o antigo sistema colonial do neocolonialismo. Então, não esqueçam, no antigo sistema colonial, pessoal, nós temos um processo que vai mais ou menos do século XVI até o século XIX, onde o capitalismo principal era o capitalismo comercial. Já no neocolonialismo, o capitalismo é o industrial e ele vai do século XIX, da metade do século XIX, a mais ou menos metade do século XX. Nós temos politicamente ali estados absolutistas no antigo sistema colonial. Já no neocolonialismo, nós temos ali o Estado liberal burguês que se consolidou através das revoluções burguesas pautadas no liberalismo e também no iluminismo. Nós vamos ter no antigo sistema colonial o pacto colonial muito rígido. No neocolonialismo, pessoal, nós já temos o liberalismo com muita força, mas isso não significa liberdade econômica para essas colônias. Não esqueçam que no neocolonialismo, a justificativa aqui, pessoal, ela vai se pautar na ciência para dominar os territórios, né? A superioridade racial, as questões ali ligadas ao darwinismo social, a levar ali a civilização para esses povos. Já a justificativa do antigo sistema colonial, gente, é pautada na expansão da fé cristã. E os locais são diferentes, né? O foco central, foco principal do antigo sistema colonial, a América. Brasil, por exemplo, com relação a Portugal. Já no neocolonialismo, o foco principal, África e Ásia. Muito bem, é indissociável a segunda revolução industrial com o neocolonialismo. O neocolonialismo é produto da segunda revolução industrial, não esqueçam disso, a gente já vai analisar o porquê. Imperialismo, pessoal, é um conceito ali de dominação, tá? Nós temos uma dominação que é econômica, essa dominação econômica para se efetivar vai ser também pautada ali numa dominação militar, numa dominação política e até mesmo cultural. Quando nós falamos de neocolonialismo, nós estamos falando então de um tipo de imperialismo, tudo bem? Tranquilinho até aqui, né? Óbvio ali que o principal fator para esse processo é o fator econômico, como eu disse, a segunda revolução industrial. Então nós temos esses países que promovem a revolução industrial cada vez mais necessitados de três coisinhas básicas, gente. Do que eles precisam que você não pode jamais esquecer: mercados consumidores, matéria-prima barata e locais para investimento. Como assim locais para investimento? No capitalismo, pessoal, você vai ter o lucro e você não vai gastar esse lucro à toa, você vai investir esse lucro em algum setor para ter mais lucro ainda. Então vai se investir, por exemplo, nas colônias, na construção de estrada, na construção de ferrovias, de portos, num processo de urbanização. Vale lembrar, gente, que parte do processo de urbanização, por exemplo, do Brasil no século XIX, já independente, inclusive, que não faz parte do neocolonialismo, vem através de capital inglês. Então é tanto dinheiro que a Inglaterra tem que ela vai investir aqui na América e vai investir nas suas colônias também na África e na Ásia. Outro fator que a gente pode colocar como importante, pessoal, mas é secundário, é o fator político. Ter colônias virou sinônimo aqui na segunda metade do século XIX, no começo do século XX, sinônimo ali de poder. Quanto maior o número de colônias, significa que mais arrecadação eu vou ter através da exploração, significa que eu vou ter um maior contingente militar, significa que eu vou ter um exército mais poderoso. Então a luta por colônias vai ser muito acirrada e vai levar à Primeira Guerra Mundial, galera. O imperialismo é o principal fator da Primeira Guerra Mundial. Não esqueçam. Nós temos fatores sociais também aqui importantes. Lembra da Europa, gente, crescendo demograficamente. Lembra da produção ali que aumentou com a indústria química. Lembra da indústria farmacológica, da medicina que teve vários avanços. O crescimento demográfico, até por uma população mais urbana, é gigantesco na Europa. Ela dobra de tamanho. É aí que a colônia entra, gente. A colônia muitas vezes vai servir como válvula de escape para esse crescimento demográfico. Então eu desloco o excedente da população para as colônias. Bem,
Óbvio que o europeu, gente, e os Estados Unidos, no caso do imperialismo aqui na América, eles não vão falar que vão para as colônias, não vão falar que vão para a África e vão para a Ásia para explorar violentamente e ganhar dinheiro. Aqui, pessoal, nós vamos ter justificativas muito importantes. Essas justificativas, pessoal, a gente pode encarar como desculpas para promover ali uma exploração extremamente expoliativa e genocida. Ok? O que nós destacamos? Nós destacamos a ideia de levar a civilização para esses povos, que ficou conhecido ali como o fardo do homem branco, né? Que é baseado ali num poema que foi criado, né? Que é uma referência à dominação dos Estados Unidos sobre as Filipinas, que ocorreu ali no final do século XIX. Olha o poeminha aqui, ó. Vou ler para vocês. Tomai o fardo do homem branco. Enviais os vossos melhores filhos e de condenai seus filhos ao exílio, para esperar com chicote pesado o povo agitado e selvagem, vossos cativos tristes povos, metade demônio, metade criança. O que esse poema quer dizer, gente? Olha só que como você subverte aqui as coisas. Aqui, gente, o homem branco que promoveu a Revolução Industrial vai dizer que está fazendo algo muito bom e que é algo difícil para ele, né? Vai levar ali a civilização para esses povos. Então você tem aqui uma missão civilizatória, filantrópica, humanitária, cultural. Não estou indo para explorar esse local. É meu dever levar a civilização para esses povos. Como eu cheguei ao progresso primeiro, eu devo transmitir esse progresso. Aqui, gente, eles estão pautados no evolucionismo, que era muito famoso na época, né, por conta de teses positivistas ou ali de autores como Hegel. Galerinha, olha alguns exemplos aqui fantásticos, né? Olha esse jornal francês, gente, Le Petit Journal. Você tem a liberdade chegando aí nas colônias. Olha ali os nativos, gente, todos cultuando essa liberdade. Ao fundo você tem um francês ali dando ordens ao negro que bate continência ali para ele, né? Você vê ali, né, na liberdade as cores, as tiras da bandeira francesa, e ela tá despejando ouro, riqueza aí para os nativos. Olha como são bonzinhos, né? Olha o outro cartaz inglês ali falando da importância da higienização, né, como se fosse ali algo importante. Levar ali essas novas descobertas sobre higiene, saneamento básico para esses nativos e não um caráter expoliativo. Dá uma olhadinha, pessoal, nessa outra propaganda portuguesa com relação à dominação ali da África portuguesa, que é bizarra, né, pessoal? Extremamente preconceituosa, ó. Esse aqui fica mais fácil de você entender, tá escrito em português, ó. Só falta metade, tá escrito lá em cima. Aí você tem uma criança branca passando sabonete em um negro e o negro tá ficando branco. Como se ser negro, ser preto, fosse um defeito, um crime, né? Algo ruim. Olha lá, sabonete Argos. Gente, esse tema é muito importante, né? Até hoje nós temos um preconceito gigantesco aqui no Brasil e em outros países onde você tem uma população negra, que nem sempre às vezes é maioria. Aqui no Brasil nós temos praticamente metade da população negra ou parda, mas nos Estados Unidos, por exemplo, que você tem muito preconceito, a população negra gira em torno de 13, 14%. E esse preconceito, gente, ele tem um lastro histórico, né? É algo que foi criado ali desde o processo de expansão marítima, que coloca ali uma violenta exploração sobre essa população através da escravidão ou dessa dominação que eu estou mostrando para vocês. A indústria cultural, gente, que nasce nesse contexto e ganha força até por conta do neocolonialismo, graças à riqueza que o neocolonialismo produz para as metrópoles, vai ser muito forte aqui também. Ó. Eu destaco, por exemplo, para vocês um herói belga aqui, o Tintin. Lembrando que os belgas promoveram uma dominação violentíssima sobre o Congo, né? Mas quando eu falo violentíssima, gente, com cenas assim, ó, de atrocidades, que a fotografia que foi inventada na época até nos mostra. Dá uma olhada aqui nas aventuras do Tintin. Na capa você já percebe essa ideia que até hoje a indústria cultural faz de colocar a África como um local exótico, um local extremamente tribal, onde você não teria ali civilizações avançadas, né? Onde tudo seria ali relegado a grupos que vivem ali de forma nômade ou seminômade, sem avanços tecnológicos. Então você vê uma girafa aí na capa e o Tintin andando no meio da savana, né? Sem estradas, por exemplo. Aí o Tintin tá numa tribo depois, ó. Vamos dar uma lidinha aqui no quadrinho para você ver o quanto isso aqui é preconceituoso. Olha lá em cima, pessoal. Ó, primeiro diálogo que nós temos ali, ó. Ah, se todos os brancos fossem como o Tintin.
Olha como rebaixa o negro. Olha o outro quadrinho, na parte de baixo ali, ó, no centro. Encontrei a máquina do Tintim. Aí o outro, ó. Se ele não voltar, pode ficar com ela de recordação. Olha a ideia de que o europeu é mais avançado, tem tecnologia. Do lado esquerdo, ó, você tem ali um negro prostrado, cultuando Tintim e o cachorro do Tintim, inclusive, o Milu. Aí você tem uma criança, ó, e a mãe conversando com a criança. Se você não estudar bastante, jamais será como Tintim, se o europeu fosse superior. E aí até o sábio da tribo, o ancião, olha lá, ó, aposta que nunca mais encontrarei uma pessoa como o Tintim. Falando que o Tintim é mais sábio que ele. E até o cachorrinho ali no fundo, ó, na parte final ali, na parte inferior. Esse tal Milu, que espetáculo. Gente, o fardo do homem branco é uma das principais justificativas. Olha duas outras passagens aqui desse herói belga, ó. Vamos trabalhar? Estou muito cansado. Olha o negro como uma pessoa indolente, um vagabundo, né, que não trabalha. Olha ali o Tintim sendo carregado por esses negros, a naturalização desse trabalho dos pretos aí para o homem branco. Outra justificativa, gente, importantíssima que nós tivemos aqui, muito mais violenta inclusive, é o darwinismo social. Então a teoria do Darwin vai ser adaptada para esse processo de colonização. E aqui a gente tem um sociólogo, que é o Herbert Spencer, pessoal, que vai dizer o quê? Que a dominação do mais fraco pelo mais forte não deve ser contestada, porque é algo natural, na natureza acontece isso. Quem não se adapta, pessoal, vai ser extinto. O mais forte domina o mais fraco. E o mais forte, aqui nesse contexto, é quem chegou ali à Revolução Industrial. O branco europeu, o branco ali dos Estados Unidos. Então a dominação sobre povos africanos e asiáticos é naturalizada pelo darwinismo social. É inerente ao homem, está dentro da gente conquistar o mais fraco, segundo essa tese, que é uma tese aí também extremamente preconceituosa, que vai justificar um genocídio. Vale lembrar, gente, que nós tivemos, óbvio, reverberações, né, efeitos que vão chegar aqui no Brasil. Nesse mesmo contexto, na segunda metade do século XIX, gente, com a crise do escravismo, o governo brasileiro promoveu um processo de chamado embranquecimento da população. Incentivou a imigração de europeus para tentar embranquecer a população, porque o branco seria o sinônimo do progresso. É bizarro falar sobre isso, gente. E é óbvio que esses efeitos nós sentimos até hoje, né, com pessoas aí que defendem abertamente a inferioridade dos negros e a superioridade dos brancos, mesmo num país tão mestiço como o Brasil. Galera, vale lembrar também que nós temos aqui a ideia da eugenia muito forte, né, gente? A eugenia dizendo que pessoas têm genes melhores e outras pessoas têm genes piores, né? Isso justificaria também a dominação. Óbvio que essas teses preconceituosas, racistas, vão servir aí de combustível também para a Primeira Guerra Mundial e principalmente para a Segunda Guerra Mundial, quando os alemães vão evocar ali a sua teoria racista, né, do arianismo, para justificar a dominação sobre outros povos. Bem, nós temos alguns tipos de colônias aqui na fase do imperialismo que eu vou citar para vocês. Existe, por exemplo, a colônia de enquadramento, quando a dominação ela é direta. Na colônia de enquadramento, pessoal, você tem uma minoria da metrópole que domina diretamente a colônia e domina ali uma população gigantesca, ok? Aqui, gente, nós temos as famosas fronteiras artificiais que serão criadas. Então não há respeito às fronteiras étnicas. A gente vai ter isso aqui muito presente em regiões da Ásia, como na Indochina, e principalmente na África, pessoal. Dá uma olhadinha nesse mapa da África de fronteira criada pelo europeu e fronteira étnica. Óbvio que isso vai levar a conflitos pós-neocolonialismo, né? Guerras civis que vão matar ali milhares de pessoas. Então, antes de você criticar a África por conta das suas guerras civis, você deve estudar isso aqui. Você deve entender que muitas guerras civis que nós temos na África hoje são fruto do quê? Fruto dessa divisão artificial que ocorreu aqui no século XIX, feita pelos europeus, principalmente através do Congresso de Berlim. Bem, outra forma de colônia que nós temos é a colônia de enraizamento. Aqui a gente destaca a Nova Zelândia e a Austrália. Então são regiões relativamente grandes, principalmente a Austrália, onde você vai ter uma quantidade de nativos inferior comparado com outros locais, né? Então a densidade demográfica é pequena e você traz ali o excedente da população, no caso europeia, para viver ali nessas regiões. A população nativa é desprezada ou aculturada,
ou dizimada por essa população europeia que vai chegar para dominar esses territórios. Aqui, gente, a exploração vai ser bem menor e você tem, por exemplo, a Nova Zelândia e a Austrália com resultados econômicos, né, PIB e IDH elevadíssimos por conta dessa menor dominação, dessa menor exploração aí do território. Outra forma de dominar territórios é através de protetorados. Gente, no protetorado, o colonizador ele permite uma liderança local no governo. Só que esses líderes locais eles são cooptados pela metrópole. São governos fantoches. Como que funciona isso aqui, pessoal? Essa elite local ela vai ser educada muitas vezes na própria metrópole. Essa elite local está a serviço da metrópole. E aí você tem uma dominação facilitada, né? Ou um processo ali de menor tensão entre a população e o governo. Óbvio que a longo prazo isso aqui vai ser um desastre, né? Vou citar um caso que nem é do neocolonialismo. Pense em Cuba, pessoal. Cuba, quando ficou independente em 1898, se transformou num protetorado dos Estados Unidos. Havia um governo nativo ali, mas era um governo que estava a serviço dos Estados Unidos. A própria Constituição cubana tinha uma emenda, que é a Emenda Platt, que permitia intervenção militar dos Estados Unidos. Galera, a África vai ser partilhada, teoricamente ali, de forma mais efetiva, com o Congresso de Berlim, entre 1884 e 85. Dá uma olhada nesse mapa, pessoal, que mostra como é a África antes do Congresso de Berlim e como ela ficou depois do Congresso de Berlim. Olha a dominação, como ela ficou bem mais efetiva. Dá uma olhadinha nas fronteiras étnicas novamente. Olha como era a divisão étnica da África antes desse Congresso. Olha como ficou depois do Congresso. E nós teremos aqui a participação de muitos países, 14 países participaram, até os Estados Unidos. Delimitou-se então ali as fronteiras. Notem que você tem fronteiras geométricas, né? Linhas retas ali. Vai se legitimar, por exemplo, ali a dominação belga sobre o Congo. Nós vamos ter uma divisão, gente, que vai levar a atritos entre as potências europeias, que não vão aceitar aí essa dominação. Isso ocorre porque você já tem ali, antes do Congresso, a presença principalmente de franceses e ingleses nessas regiões, franceses e ingleses que ficaram com a maior parte dos territórios. Dá uma olhadinha aqui no mapa que você vai perceber o que eu estou falando. E a gente tem que destacar também duas exceções importantes. Duas regiões apenas mantiveram sua independência. A Libéria, que foi criada pelos Estados Unidos com aquele projeto de transferir ali os negros libertos para a África novamente, por conta do preconceito que era enorme nos Estados Unidos, preconceito que segue até hoje, e você vê ali atrocidades que a polícia comete com essa população negra e revoltas que são comuns nos Estados Unidos quase todos os anos. A Libéria tem uma referência à liberdade, inclusive, a capital da Libéria chama-se Monrovia, homenagem ao James Monroe. Se você olhar a bandeira da Libéria, ó, ela parece muito com a dos Estados Unidos. A outra região que manteve a sua independência foi a Etiópia, pessoal, que antes era chamada de Abissínia. Os italianos já dominavam a região ali da Eritreia e tentaram estabelecer uma dominação sobre a Abissínia, a Etiópia, mas foram derrotados. A Etiópia manteve a sua liberdade. Galerinha, vale ressaltar que a Ásia também será dividida, mas na Ásia a gente vai ter muitas zonas de influência, como a China, né? Então seriam como se fossem protetorados, tá? Galerinha, o que a gente destaca também? Óbvio que a gente vai ter resistências. Podemos destacar na África alguns casos, não vou falar todos para vocês, vou falar o que tem mais chance de cair no vestibular. Etiópia, acabei de citar para vocês, venceram os italianos, mantiveram sua independência. Na África do Sul, gente, a gente vai ter um grupo nativo, que é o grupo Zulu, que vai lutar pela independência, mas vão ser massacrados pelos ingleses. Outro conflito que nós tivemos ali foram entre dois grupos colonizadores, holandeses e ingleses, na Guerra dos Boers. Nessa guerra, gente, na virada do século, o que aconteceu? Dá uma olhadinha aqui no mapa, ó. Os holandeses criaram duas repúblicas ali, livres, que são as repúblicas de Orange e do Transvaal. Essa região laranja que vocês estão olhando. Só que essa região laranja, gente, ela tem muitos metais preciosos, principalmente ouro. A África do Sul, gente, é um local com minérios importantíssimos até hoje. Por conta disso, é uma região ali bastante rica, embora seja subdesenvolvida, né, com IDH ali muito baixo, com uma desigualdade enorme, principalmente entre brancos e negros, por conta do próprio apartheid que nós tivemos depois do neocolonialismo. Mas o fato é, gente, é que a Inglaterra vai massacrar os holandeses, vai dominar essa região aí e vai expulsar esse colonizador holandês
por conta dessa riqueza. Na Ásia, pessoal, nós destacamos a revolta dos cipaios na Índia, né, que eram camponeses, que eram utilizados até como soldados nativos, se revoltam contra a dominação inglesa. A dominação inglesa vai ser ainda maior por conta disso, ok? Vão massacrar os indianos e vão dominar de forma mais direta a Índia, que você está olhando aqui no mapa. Na China, pessoal, nós temos primeiro a revolta dos Boxers, que era uma sociedade secreta que vai promover atentados aí contra os ingleses. Mas o grande destaque é a guerra do ópio, pessoal. Ópio que era produzido na Índia, então incentivava a economia inglesa na Índia e gerava bastante lucro. E esse ópio é vendido na China. O ópio, pessoal, causa ali um problema de saúde pública na China por conta do vício a essa droga, que é uma droga ali muito nociva. A China, gente, que era um governo ainda livre, vai proibir o uso do ópio. A Inglaterra vai desrespeitar essa proibição. Por conta disso, nós teremos uma reação chinesa que vai ali, inclusive, atacar alguns navios ingleses e vai ser declarada a guerra. A vitória inglesa vai ser completa. Os ingleses vão ser obrigados, por exemplo, a assinar o Tratado de Nanquim aqui em 1842, que vocês estão vendo ali uma alusão, uma imagem. E nesse tratado, gente, onde vai ficar estabelecido ali portos livres para a entrada de produtos ingleses, inclusive o ópio. Então, olha só, a Inglaterra obrigou a China a continuar se drogando. A China também vai ser obrigada a ceder uma ilha muito importante ali para os ingleses, que é a ilha de Hong Kong. Dá uma olhadinha aqui no mapa Hong Kong, galera. Qual o problema, gente? Hong Kong ficou sob a dominação inglesa até o ano de 1997. Em 1º de julho de 97, o tratado ali de devolução vai se consolidar, tratado que foi firmado entre o Deng Xiaoping, líder chinês comunista, na década de 80, com a Margaret Thatcher, primeira-ministra lá da Inglaterra, né, a dama de ferro, que impôs ali o neoliberalismo na Inglaterra. Devolve, então, Hong Kong para a China, só que fica estabelecido que Hong Kong vai ter autonomia política e econômica por 50 anos. Então, até 2047, a China não pode intervir politicamente em Hong Kong. Só que a China, nos últimos anos, tem promovido intervenções, tem promovido ali ações autoritárias, levando a população de Hong Kong à revolta. Vale lembrar, gente, que essa população de Hong Kong, muitas vezes ela não se sente chinesa, ok? Falam outro idioma, foram educados de forma diferente, foram educados ali numa democracia, principalmente a partir da metade do século XX. Então, a luta ali é constante para que Hong Kong possa manter, preservar ali a sua liberdade. Então, vocês estão acompanhando aí diversas manifestações que ocorrem ali desde 2014 de forma bem mais virulenta, bem mais violenta, para se manter essa autonomia de Hong Kong, ok? Dá uma olhadinha aqui em algumas imagens importantes dessas manifestações. A de 2014, inclusive, ficou conhecida como a Revolta dos Guarda-Chuvas. Galerinha, vamos falar de algumas consequências agora desse processo neocolonial. Para a Europa, pessoal, a exploração colonial representou o que essa charge está mostrando para vocês, a acumulação de capital. Essa acumulação de capital, gente, vai servir para aumentar ali a base de consumo interno. Então você tem uma população que vai ter acesso a leis trabalhistas, óbvio que essa população também fez greves, manifestações, pressionou para ter esses direitos, mas o aumento salarial, gente, a redução de jornadas, o aumento do consumo, o próprio surgimento da indústria cultural, ela se deve a essa exploração, tá, galera? Agora essa população vai ter acesso a mais riqueza e vai poder consumir mais. Então, óbvio ali, gente, que é um caráter expoliativo de dominação que nós temos e que vai favorecer ali uma melhor qualidade de vida nesses países que dominaram ali as regiões periféricas da América, periféricas economicamente, tá, gente? Da América, como a América Central, mesmo a América do Sul, no caso dos Estados Unidos, e da África e da Ásia, no caso da Europa. Pessoal, para a África e para a Ásia, nós vamos ter ali uma divisão internacional do trabalho extremamente nociva, vão ser produtores primários, regiões periféricas, como eu disse, nesse sistema capitalista industrial, uma exploração violentíssima, processo de dependência que permanece até hoje. A população local, gente, vai sofrer com etnocentrismo, com uma aculturação, o preconceito é enorme até hoje sobre essas populações, né? E o não respeito das fronteiras étnicas que eu comentei há pouco,
causa conflitos até hoje na Ásia e principalmente na África. Geopoliticamente, pessoal, nós teremos muitos atritos entre as potências europeias na hora da divisão da África e da Ásia, principalmente. Potências industriais como a Itália, e principalmente a Alemanha, vão se sentir prejudicadas nessa divisão, vão exigir mais territórios e essa disputa, gente, vai levar à Primeira Guerra Mundial. Então, o neocolonialismo é o principal fator para a Primeira Guerra Mundial. Itália e Alemanha vão exigir, principalmente da Inglaterra e da França, mais colônias. Quando não tem acesso a elas, a Alemanha acaba forçando a guerra. Tudo bem? Tema que a gente vai estudar em outra videoaula. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!